Olá, meu querido! Bem-vindo a mais uma aula do treinamento Profissão Eletricista Instalador, aqui da Engeral. Na aula anterior, nós aprendemos aí tudo que um eletricista precisa saber sobre a lei de Ohm e o porquê essa lei é tão importante para o nosso dia a dia, né? Para auxiliar nos cálculos e tudo mais que a gente utiliza aí, tá? Já na aula de agora, nós vamos falar de um dos passos mais importantes de uma instalação elétrica. E olha, quando eu digo importante, tem uma observação nisso. Infelizmente, a maioria dos eletricistas atuais no mercado não sabem nem ler e nem interpretar projetos elétricos. Muita gente que se diz eletricista faz serviços mais simples, sabe até executar uma coisa ali e outra aqui, na prática, mas se entregar um projeto inteiro, ele não vai saber fazer. Então já dá para ver o quão importante esse assunto é. Então, bora aprender mais um pouco aí sobre simbologia. Meu querido, chegamos então numa das aulas mais esperadas e eu já começo essa aula com a seguinte pergunta. Você saberia me dizer o significado de ao menos 5 desses símbolos que vocês estão vendo aqui? Bom, se você bater o olho aqui, você sabe o que significa cada símbolo desse? Com exceção desses aqui que estão escritos caixa de passagem? Pois é, você responda para você mesmo, tenta identificar 5 aí. Eu vou explicar em detalhes cada um, como que é a simbologia da área elétrica, mas se você souber de algum ou outro, você já souber aí, já é um grande passo. Se não souber, você vai aprender agora, tá? Vamos lá. Bom, simbologias usadas em projetos elétricos. Nós vamos começar daqui a pouco a pôr a mão na massa, né, no segundo módulo, então já tem que ter uma noção do que é simbologia. Eu vou falar das principais aqui. A norma da BNT, ela regulamenta os símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. A norma que foi inscrita em 89, foi publicada em 89, é a NBR 5444. Infelizmente essa norma foi cancelada, porém a gente usa ela de base ainda. Isso foi substituída por outra norma da IEC, porém a gente ainda utiliza ela de base, os projetos elétricos até hoje, que ela é muito simplificada, ela é muito bacana de ser usada. Bom, a construção da simbologia dessa norma ela é baseada em figuras geométricas, tá? E essas figuras, elas têm uma representação bem próxima do que são os dispositivos elétricos. E aí, a conceituação simbólica dela são 4 elementos. Você tem que guardar isso aqui, ó. A gente vai ter sempre num projeto elétrico o traço, o círculo, o triângulo, equilátero e o quadrado. Então aqui sempre vai ter traço, círculo, triângulo e quadrado. Tá? Isso aqui é para simbolizar. E agora eu vou começar a destrinchar um por um para vocês verem, tá bom? Bom, vamos lá. Traço. Traço, ele é uma reta que representa sempre um eletroduto, né? Um duto, vamos falar assim. E os diâmetros, eles são baseados em outra norma, a 5626, que é sempre convertido em milímetros usando a tabela ao lado. Então tem um diâmetrozinho assim, por exemplo, se for meia polegada o eletroduto, ele equivale a 15 milímetros. 3/4, 20. 1 polegada, 25. E por aí vai, tá? Eu vou ensinando vocês ao longo também das outras aulas, beleza? Mas, ó, quando você bater o olho num traço, você vai saber que aquilo ali é um eletroduto, tá? Aquilo ali é uma tubulação onde vai ter cabo dentro. E aí, você bater no olho, você vai ver aqui, ó, diagrama unifilar, ó. Se você vê uma linha assim, ó, o que ele vai estar representando? Uma linha reta assim, ó. Representa um eletroduto embutido no teto ou na parede. Em média, diâmetro 25, que aqui tá falando aqui, ó, 25 milímetros, tá bom? Então, é um eletroduto representado no teto ou na parede quando ele for uma linha reta. Quando ele for uma linha pontilhada, que nem tá aqui, ó, aí, ó, ele tem falando para mim aqui, ó, eletroduto embutido no piso, tá? Liso, ele é contínuo, é embutido no teto ou na parede. Quando ele é pontilhado, é porque ele tá passando no piso, tá? Isso é bom que você saber. Aí ele vem outras variações também, tubulação para telefone externo e também para telefone interno. Traço, pontinho, traço, pontinho. Traço, 2 pontinhos, traço, 2 pontinhos. Isso aqui é para telefone, pode ser utilizado para dados. Então o pessoal utiliza muito, só que é bom você consultar a legenda do projeto, porque todo projeto é obrigatório ter legenda. Então se você bater o olho num símbolo, não sabe o que significa aquele símbolo, vai na legenda de projeto que lá vai explicar, ok? Mas grava isso, ó, eletroduto com linha contínua, embutido na parede ou no teto, eletroduto com linha pontilhada, embutido no piso, tá? Sempre assim, que vai ser esses dutos. Beleza? Bom, se você vê um eletroduto assim, um risco com uma seta, é um circuito que sobe, por exemplo, para sair do primeiro pavimento para o segundo pavimento, quando ele sobe um andar. Se você vê um que tem uma setinha descendo, é um circuito que desce, tá? Se ele tem essa setinha com uma bolinha e outra setinha, é um circuito que passa descendo. Então vamos supor que eu preciso descer um andar, não, descer 2 andares. Então eu passo direto por outro.
tá? E a mesma coisa acontece subindo. Eu preciso subir 2 andares e eu não preciso parar em um andar. Então ele passa subindo por 2, tá? Isso tudo também vem escrito na legenda. Deixa eu voltar aqui para você entender melhor. Isso tudo aqui vem escrito na legenda, tá bom? E aqui tem um sistema antigo de calha de piso, que era muito utilizado. Hoje, nem tanto, mas talvez você pegue algum projeto que tenha isso antigo. É bom você saber. E nessa calha de piso a gente tem ali, ó, identificando o que é luz-força, o que é telefone, o que é PABX, e ele vem com as calhas todas embutidas no piso, separadamente por função, tá? E aqui nós temos também o círculo. A gente falou do traço, que é para o eletroduto, e agora nós temos o círculo. O círculo ele vai representar, em média, 3 funções básicas nos projetos. Primeiro, o ponto de luz, ou seja, uma lâmpada, um interruptor, né, e uma indicação de qualquer dispositivo embutido no teto. Seja som, seja circuito de lâmpada de emergência e por aí vai. O ponto de luz ele deve ter um diâmetro maior que o do interruptor, então sempre o ponto de lâmpada vai ser maior do que o do interruptor para diferenciar, e é um elemento qualquer circundando que ele se localiza no teto, tá? O ponto de luz na parede arandela também é representado pelo círculo. Então você vai ver sempre essas letrinhas, esses detalhes aqui, que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas basicamente se você for olhar aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui é uma lâmpada, tá? Esse aqui é uma lâmpada que está representando o comando A. O comando A é o seguinte, vai ter um interruptor escrito uma letra A naquele interruptor e vai ter uma lâmpada escrito A nessa lâmpada. Então, logicamente, aquele interruptor na parede, aquele apagador, ele acende e apaga essa lâmpada letra A. Se eu tenho um risco no meio dessas duas aqui, ele significa um interruptor de 2 teclas. Se eu tenho 3 riscos, significa um interruptor de 3 teclas, comando A, B e C. Por aí vai. Daqui a pouco eu falo mais de interruptor aí. Mas basicamente, analisando aqui, ó, a gente tem a representação multifilar, né? A unifilar, significado e observações. Isso aqui é uma tabela da própria norma, tá? Então aqui, ó, no unifilar eu tenho essa representação aqui, tá falando que o comando é o A, o circuito é o 4, que essa iluminação tá, e aqui ó, 2 lâmpadas de 100 watts. Vai estar sempre, não vai ter LED na norma, porque ela não foi atualizada ainda, mas você vai ver lá 2 vezes 100 watts, tá? Isso aqui me representa um ponto de luz incandescente no teto. Ó, incandescente, isso aqui nem tá mais, nem existe mais lâmpada incandescente para comprar, mas a norma ainda está desatualizada, né? Eles estão atualizando agora. E aí ele me mostra tudo. Aqui já me fala um ponto de luz de embutir. Aí ele vem com esse círculozinho a mais aqui, ó. Isso aqui é uma lâmpada que é embutida no teto. Ela não é sobrepor. Isso aqui pode ser um plafon. Isso aqui, por exemplo, pode ser uma luminária LED embutida no teto de gesso. Já aqui ele representa uma arandela. Tá vendo que ele representa a parede aqui, um risquinho e a lâmpada. Então isso aqui representa a arandela. Esse aqui já é uma outra simbolização de uma lâmpada de vapor de mercúrio. Também não é tão utilizada assim, mas pode ser utilizada em galpões, por exemplo. Então você vai ver isso aqui, vai ver que ela é 125 watts, tá? E está escrito VM, vapor de mercúrio. Então isso aqui significa o circuito, o número de circuito, a potência da lâmpada, o tipo da lâmpada e o comando, o interruptor que acende aquela lâmpada, tá? Então tudo isso está nessa coisa aqui, inclusive esse material vai ficar disponível para vocês baixarem depois, tá bom? Bom, aí vem os interruptores, né? A gente tem aqui, ó, um unifilar oficial, que a norma apresenta pra gente, e tem um antigo. Você vai achar de várias formas, tá? Aqui, gente, a coisa que eu mais gosto de fazer hoje em interruptor, eu sigo mais essa linhagem de letra, tá? Eu não uso muito mais bolinha. Já usei muito, mas eu uso muito mais letra nos meus projetos mais profissionais. Para ensinar, eu ensino dos 2 jeitos. E o importante é você bater o olho, não sabe, vai na legenda, é o que eu já falei. Então, eu tenho aqui, ó, um interruptor, uma bolinha com a letra, representa o interruptor do comando A. Aqui um interruptor simples de 2 seções, aqui um interruptor simples também. Vocês vão aprender o que é interruptor simples, interruptor paralelo, né? Eu vou ensinar isso em breve para vocês. Aqui, ó, interruptor simples de 3 seções, tá? E aqui já vem, ó, interruptor com tomada, né? Uma tecla mais tomada. Aqui já vem um interruptor de 2 teclas mais tomada, muito utilizado também em banheiro, né? Você vai aprendendo tudo isso aqui, você vai vendo. Então, cada significado desse aqui, cada símbolo desse simboliza um conjunto de interruptores, tá? Estou passando de uma forma um pouquinho mais rápida, mas vocês depois podem consultar esse material para vocês aprenderem também e ir gravando. E aqui é a representação da ligação em si, como que funciona o fechamento desse interruptor dentro dele. Aqui não é muito utilizado em projeto não, é apenas didático mesmo. O que mais vai utilizar ou é interruptor representado por bolinhas, né, por círculos, ou por letras, e é sempre a letra S. Então se você vê uma letra S numa parede, vai ser um interruptor, tá? Aí aqui também continua, interruptor paralelo. Lembra que o outro é interruptor simples? Interruptor simples, gente, é aquele que você chegou numa porta, você liga e desliga a lâmpada sempre no mesmo interruptor. Interruptor paralelo é aquele que você liga num lugar a lâmpada e desliga no outro, o famoso three-way, né? Então sempre quando tiver coloridinho o círculo, representa um interruptor paralelo ou three-way. Se tiver um S com 3W, né, ou SP, significa interruptor paralelo, ou three-way, né, que tá aqui, ó, 3W.
tá? A mesma coisa acontece aqui, ó, 2 seções, que tem 2 comandos, né? Aqui 3 seções de paralelo, que tem 3 comandos, 3 teclas. Aqui nós já temos o interruptor paralelo bipolar. Aqui um intermediário, o bipolar é quando eu tenho tensão, tem que cortar 2 fases no mesmo interruptor, né? Aqui um intermediário ou four-way, quando eu tenho mais de 3 interruptores, né? Mais de 2 interruptores. E aqui um simples bipolar também, tá? E aí chegamos aqui, ó, no triângulo equilátero, que representa as tomadas de uso geral, tomadas de uso específico e por aí vai, tá? Então sempre quando você vê um triângulozinho desenhado, vai ser uma tomada. E aí ela tem algumas variações. Por exemplo, quando for um triângulozinho equilátero assim, ó, vazado, ou seja, ele não é colorido, não tem nada dentro dele, ele é só vazado, um desenho vazado, significa uma tomada na parede a 30 centímetros do piso acabado. Aqui está 300 milímetros, convertendo a 30 centímetros. Então, em média, as tomadas baixas, que a gente chama, ela fica a 30 centímetros do piso acabado. Se eu tenho uma tomada média, ou seja, em cima de uma bancada de uma pia, por exemplo, né? Essa tomada, para uma televisão, por exemplo, que está parafusada na parede, essa tomada fica em média a 1,30 centímetros do piso acabado. 1,30 m mais ou menos. Então ela vai ser sempre coloridinha, metade dela, que significa meia, né? Metade. Então a tomada média. Se eu já tenho uma tomada alta, né? Ela, por exemplo, de um chuveiro, ela vai ser representada toda colorida, porque ela está alta, né? A 2 metros do piso acabado, né? 200 centímetros aí do piso acabado. Lembrando que essas tomadas aqui são de uso geral. Então, quando a gente está usando a tomada e não indica a potência delas, elas em média vão ter 100 VA. Ou seja, a gente prevê que ela vai ser ligada a equipamentos ali que, somando tudo, vai ter uma média de 100 watts por tomada dessa disponível. Isso aí são cálculos, depois na aula que a gente vai fazer na mão eu explico isso melhor. Mas, voltando aqui, essas tomadas, elas sempre vão ser representadas assim. Tomada vazada, baixa, tomada pintada metadezinha dela. Tomada média, de meia altura, tomada toda pintadinha, tomada mais alta, né? Chuveiro, por exemplo, ar-condicionado, tudo é representado com a tomada toda pintadinha, tá bom? E aqui a gente tem uma tomada fase-fase, ou seja, uma tomada bifásica a 1,5 m, e aí pode ser uma tomada bifásica também com 2 risquinhos. Isso aqui não é tão usual, mas talvez você pegue algum projeto que tenha. Novamente, se você não souber o que significa o símbolo, vai na legenda do projeto que lá está explicando, tá? Sempre. E aqui nós temos também a tomada de piso, que é representado por um quadradinho. Então, no meio do piso vai ter um quadradinho com um triângulo equilátero dentro. Essa é a tomada de piso que vocês precisam saber que existe também, tá? Bom, aí vem com o quadrado. O quadrado, ele representa muita coisa. Representa caixa de passagem, ele representa quadro de distribuição e por aí vai. Então, o quadrado, ele é genérico. A gente usa ele para praticamente tudo. Inclusive, até motor elétrico, a gente coloca um Mzinho dentro, falando que é um motor e fala que ali que é o quadrado, tá? Bom, a gente pode utilizar aqui, ó, por exemplo, caixa de passagem vai estar sempre escrito um Pzinho. Então, tá aqui, ó, caixa de passagem no piso, ela vai estar em quadrado. Se for uma caixa de passagem na parede, em média ela vai estar redondinha, tá? Nem sempre vai ser assim, mas, como eu te falei, dá uma conferida na legenda do projeto se você não entender o que ela está representando. Mas o quadrado representa dessa forma. E aí vem os quadros de distribuição também, que são representados pelos quadrados, pelo o retângulo e por aí vai. Então, ó, se eu tenho um quadro de distribuição, quadro de luz, né, de disjuntores, para fora da parede, ele é representado todo coloridinho assim. Tá? Então ele está embutido, ele está aparente, ele está para fora da parede. Se ele está embutido na parede, ele representa aqui, ó, para fora. Ele representa embutidinho aqui, ó. Então é um quadro terminal de luz e força, tá? Dessa forma aqui. Ele é um quadro, por exemplo, secundário. Eu tenho mais de um quadro, então ele vai estar todo coloridinho. O mais usado é esse aqui, gente, quadro geral de luz e força. Esse aqui, no caso, ele está fora da parede, então o risco está embaixo, tá vendo? Agora esse aqui já está embutido. Então a gente mais vai usar esses dois aqui, ó. Ele vai ser aparente, né, sobrepor, ou vai ser embutido na parede, tá? Em média vai ser esses dois aqui. Quando a gente for utilizar um quadro secundário, aí utiliza todo pintadinho assim. Esse aqui é o geral, esse aqui é o secundário, tá bom? E aqui temos também caixa de telefone e aqui a caixa do medidor, do padrão de energia. Então a gente coloca aqui o MED de padrão de energia e tá tudo certo, tá? Aqui temos também outras simbologias de diagrama que eu vou falar com mais detalhes para vocês a partir de agora. Por exemplo, quando você tem um traço, a gente já sabe que é um eletroduto. Agora, e se vê um risquinho no meio desse traço? Significa que aqui dentro desse eletroduto está passando um cabo de fase. Fase tem a fase, o neutro e o terra.
vão aprender isso também ao longo das aulas aqui. Mas a fase é o que vai alimentar uma tomada. Numa tomada chega o quê? A fase, o neutro e o terra, tá? Esses 3 fios que chegam na tomada. Então, se você vê um risquinho aqui, ó, ele representa a fase. Muita gente chama de condutor positivo, mas isso não é assim que se fala. Ele é a fase. Quando a gente está falando de corrente alternada, quando a gente está falando de casas, a gente chama de fase, tá? Aí isso aqui é a fase. Aí, se eu tenho um risquinho com um L de cabeça para baixo, esse símbolo aqui, ó, significa o neutro, tá? Então, eu tenho a fase e o neutro. Para funcionar um equipamento, só precisa de fase e neutro, tá? Agora, para funcionar e proteger esse equipamento, aí precisa da fase, do neutro e do terra. O terra é representado por um T, tá bom? Então, é sempre assim, ó. Em média, você vai ver um circuito com fase, neutro e terra. Se o circuito ele for bifásico, aí você vai ver fase, mais um outro risquinho e o terra naquele circuito com a proteção, tá? Se for um retorno de uma lâmpada, o que é o retorno? É porque a lâmpada ela funciona com um neutro nela. E a fase dessa lâmpada, na hora de chegar na lâmpada, em vez de chegar na lâmpada, primeiro vem cá no interruptor e depois volta na lâmpada. Então, para ligar o interruptor, precisa de descer com a fase e subir de volta com essa fase lá para ligar na lâmpada. O neutro já chegou na lâmpada. Então, eu preciso do retorno, tá? E a gente chama esse cabo de retorno, o cabo que passa do interruptor até na lâmpada. Então, tem aqui um retorno. Além disso, também ele vem com algumas variações, né, para campainha e tal, mas isso aqui a gente não usa tanto mais, nem campainhas tem usado tanto mais, né? Mas tem aqui o condutor, tá? E continua aqui, ó. Quando a gente tem um cabo positivo e um negativo, no caso de ligação de um som, por exemplo, aí ele vem escrito o maisinho e o menos. Então, você tem uma corrente contínua por qualquer motivo, ele tem que ser representado dessa forma, ó, o condutor positivo dentro de um eletroduto e o negativo. Cordoalha de terra, isso aqui é quando a gente tem um sistema de aterramento, né, que você precisa de deixar ali qual cabo que é utilizado, tá? Na cordoalha de terra, o cabo em si, mas isso aí dentro das casas em média não se tem desse jeito, porque é o sistema de aterramento, mas fora dos imóveis tem. E aqui embaixo está representando tudo que eu falei, ó. Um condutor de neutro, um condutor de fase e um condutor de terra no interior do eletroduto, tá? Então, dessa forma aqui, ó, é que você vai ver na maioria dos projetos. Sempre vai estar representado o neutro, a fase e o aterramento. E vai ter variações. 2 fases e aterramento, 3 fases e aterramento, 3 fases, neutro e aterramento. Você vai ver várias variações disso, várias variações é engraçado, né? Mas você vai ver muitas variações dessa simbologia, mas o básico é isso, que você precisa saber. O L de cabeça para baixo representa o cabo de neutro, a fase vem representado pelo risquinho, né? O cabo de fase, e o terra é sempre um T, tá? Basicamente é isso que você vai precisar de aprender daqui para frente. E fora isso, também vai estar disponível na nossa apostila outras variações de simbologia. Daqui a gente tem muitas observações. Em projetos mais antigos você vai ver chave seccionadora, fusível e por aí vai, tá? Nos mais modernos você vai ver aqui os disjuntores, disjuntor a seco, disjuntor a óleo, né? E algumas variações também de relé e outras coisas assim. Coloquei aqui mais a título de curiosidade. O mais importante é esse disjuntor a seco aqui, ó. Esse aqui é o que a gente mais vai ver, que é o modelo que a gente utiliza hoje, né, nas instalações, inclusive, que a gente vai instalar ao longo do curso Profissão Eletricista Instalador aqui, tá bom? Bom, isso que vimos são informações altamente importantes e com o passar do tempo, a grande maioria das simbologias você decora, né, pelo fato de estar sempre usando ela diariamente. Mas se você tiver interesse, você também pode pesquisar outras simbologias na norma internacional IEC 60417, ao qual a gente adotou após de ter sido cancelada a NBR 5444. E aí você vai ver todas as simbologias da antiga norma na nova, tá? E conforme também a gente projetou, né, nós vamos usar tais simbologias umas mais que as outras, né? Mais simbologia referente ao quadro de medição, né, ao quadro de distribuição, tomadas, baixa, média, alta, que nem vocês viram, vai fazer parte do nosso cotidiano sem sombra de dúvidas, tá bom? Novamente, a apostila referente a essa aula estará disponibilizada acima dos vídeos aqui da aula, né, na aba Anexos. Assim você vai poder baixar, vai poder imprimir a apostila e desfrutar um pouquinho mais do conhecimento que a gente está disponibilizando. Na próxima aula, iremos fazer uma revisão de todo este módulo, que é uma parte mais teórica, então é importante que você assista. Te espero lá e até breve.